E há algumas coisas importantes de falar de Naamã, entre elas, é aquilo que nós já citamos aqui. Naamã, embora fosse alguém leproso, mas Deus era com ele. Naamã, sem fé, reclamando, alcançou a cura, e depois de curado, ainda transmitiu a lepra por intermédio da palavra de Eliseu, sentenciando Geazi. Mas vamos aqui então, falando de lepra, que tem vários significados e leva a gente para várias interpretações, não somente como doença, mas como propriedade de causa. A lepra na antiguidade, qualquer coisa ou doença na pele era considerado uma lepra. Antigamente, qualquer coisa ou doença na pele já era considerado lepra. 2. Considerada crônica e contagiosa. Então a lepra também era considerada aí como uma doença crônica, às vezes incurável e também contagiosa, e também ela pegava pelo ar. Vamos então aqui agora em segundo lugar sobre lepra na Bíblia. O que a Bíblia fala sobre a lepra? Era identificada pelo sacerdote, que ele que ia averiguar se era uma lepra e que lepra era que aquela pessoa estava cometida. Havia 2 tipos, pelo menos, de lepra: a lepra imunda, quando havia a contaminação. Dentro dessa lepra imunda, havia um tipo de lepra que ela escorria uma secreção, algumas vezes amarela, e chegava até empoçar em alguns casos, e de um forte cheiro, de um odor quase que às vezes insuportável. Era a lepra considerada lepra imunda, que ia nessa questão, o leproso tinha que gritar, imundo, 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 imundo. Era o tipo, era lepra imunda. Segundo tipo de lepra era quando não precisava de tratamento, um tratamento mais a fundo, sabe? Era uma lepra mais amena, chamada de lepra limpa, que na maioria dos casos a cura se dava aqui em terceiro lugar, como era feito o tratamento da lepra na Bíblia. O tratamento, segundo a Bíblia, era isolamento de 7 dias. Estamos vivendo isso, nos nossos dias, isolamento. E os isolamentos agora são de 14 dias, pela contaminação da Covid e as suas consequências, Levítico 14, versículo 8, vamos ler? Levítico 14, versículo 8, o tratamento da lepra, segundo a Bíblia, era um isolamento de 7 dias. A pessoa era isolada, proibida de sair. Está escrito em Levíticos, capítulo número 14, versículo 8. Quem achou? E aquele que tem de purificar-se lavará suas vestes, rapará todo o seu pelo, e se lavará com água, assim será limpo, e depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. Então, o isolamento, o leproso ele era isolado, rapando todo o pelo do corpo, e aí então esse era o tratamento segundo a Bíblia Sagrada. Segundo a medicina, vários tratamentos, apesar de uma doença que era considerada incurável. Hoje a lepra, chamada então de hanseníase, tem cura, e vários são os remédios, tanto caseiros como químicos. Como era visto um leproso antigamente? Como era visto um leproso antigamente? Primeiro, eles eram excluídos de tudo e de todos. 2, eram considerados impuros. Tudo que tocava era impura. Então, observa a rejeição familiar, a rejeição religiosa, Imagina o quanto a doença provocava, um trauma tão grande na vida de quem a contraía, considerado impuro. 3, suas casas eram comparadas a verdadeiros cemitérios, contendores de carnificina. Olha como era visto a casa de um leproso.
comparado a um cemitério, com restos mortais, com carniça, com bichos, né? Era visto de uma forma muito denigrida. Alguns até, de uma maneira mais arcaica, chamavam a casa do leproso de fossa, né, irmão? De cisterna, de casa de imundícia. Era muito grave a doença, o que ela representava e o que ela infundia dentro da pessoa que por ela era cometido a lepra. Como eram chamados os leprosos? Em quinto lugar, como era chamado o leproso? Eles eram chamados de morfétios, eram chamados de ranceniano, era chamado de Lázaro, eram repulsivos e nojentos. Como era grave! Olha como era terrível o grau dessa doença. Em sexto lugar, qual era o tipo da lepra de Naamã? Qual era o tipo? Havia vários tipos de lepra, como há também vários tipos de lepra. Isso era identificado pelo sacerdote que tipo de lepra era, e hoje pela medicina, por profissionais da área. Mas o tipo da lepra de Naamã era Tizarahat. A gente consegue pronunciar isso aí, não? Vamos tentar? Tizarahat. No 3, 1, 2, 3. Tizarahat. Ficou até bonito, hein? Que em hebraico significa ferir ou ferido. Nessa descrição, a expressão indica que a lepra de Naamã era um castigo pelo pecado, descrito em Levítico 13 e também Levítico 14. Era um tipo de lepra que era uma ferida. Então dá-se a ideia da secreção, da doença, que alguns dizem que ele enfaixava, ele escondia essa lepra, essa doença, que não era o tipo de lepra de mancha na pele, nos dedos, né? Mas era uma ferida, uma secreção que tinha na vida desse homem. Então vamos aqui então para algo mais detalhado. A lepra de Naamã era um segredo. Só o rei sabia, só Amã e os seus sabiam, só Amã e a sua casa sabia. Só o rei sabia, só os homens mais próximos de Naamã sabiam. Tanto é que ele se condói, né? Meu senhor, o que é isso para ti? Mergulhar, o que é isso que te custa? Porque eles já não aguentavam ver o sofrimento do general. E só a sua família da sua casa. E quem descobre? A menina. Fazendo a faxina, fazendo a limpeza, no mínimo, viu as roupas manchadas, as faixas manchadas, no mínimo, remédios caseiros, no mínimo, Naamã sendo curado pela sua esposa, ou a esposa passando algum tipo de medicamento em Naamã, e a menina dolorida se condói, ela é levada ao íntimo e diz: oh, minha senhora, se o meu senhor tivesse diante do profeta que há em Samaria, ele curaria a sua lepra. A lepra era um segredo. 2, aqui nas entrelinhas da lepra. Se a lepra era o pecado, que tipo de pecado era? Se a lepra de Naamã era uma ferida mediante o seu pecado, que tipo de pecado era? Que a lepra era condicionada ao Tizarahat, ferida ou ferido, expressão que conotava alguém ferido por causa do seu pecado. Que tipo de pecado era? Qual era o pecado de Naamã descrito? O pecado de Naamã descrito era orgulho, prepotência e arrogância. Descrito em 2 Reis capítulo 5, 11 e 12, quando Eliseu diz: vai se lavar no Rio Jordão, e ele reclama dizendo: não são Arbano e Farpá os rios mais limpos do que o Rio Jordão? Arrogância, prepotência e o orgulho. Mas por que então o texto diz que Deus era com ele? Por ele Deus dava vitória à Síria.
Porque o pecado da arrogância, da prepotência e do orgulho, ele vem pós a operação divina. Por quê? Ele demonstra arrogância. Porque ele não queria lavar onde o profeta mandou, mas aonde ele queria. E às vezes nós somos tomados pela arrogância, porque nós, mesmo depois de Deus fazer um milagre na nossa vida, nós se exaltamos, ficamos arrogantes, viramos presunçosos, prepotentes. Ah, mas se não for por mim, porque quando eu prego, porque quando eu canto, porque quando eu ensino, porque se eu não estiver, porque se não for eu. O pecado de arrogância e prepotência tem sepultados vários ministérios até hoje. Quanta gente cantava, quanta gente pregava, quanta gente ensinava, quantos homens e mulheres de Deus que tinham chamada e tinham ministério, e por ele Deus fazia milagres e maravilha, mas pela arrogância, pela prepotência e pelo orgulho deixaram de receber a presença de Deus e os sinais maravilhosos em seu ministério. Outro fato importante aqui, o fato importante nas entrelinhas da lepra, é que o texto diz no capítulo 5, abre aí agora rapidinho, no capítulo 5 de 2 Reis, no versículo 1, vocês vão encontrar uma expressão, eu sei a expressão, mas eu quero que vocês leiam. Acompanha aí 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, nós já estamos encerrando, só estamos aqui entrando nas entrelinhas da lepra. A lepra era um segredo, o conceito de lepra era pecado, qual era o tipo de pecado, e o terceiro aqui era o fato do texto dizer que o Senhor era com Naamã. Vai, quem achou, lê aí rapidinho, irmãos. 5 primeiro? E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era esse varão homem valoroso, porém leproso. Olha aí, igreja, por ele o Senhor fazia o Ciro triunfar, por ele o Senhor dava vitória, por ele o Senhor fazia milagre, por ele Deus fazia maravilha, porém o texto descreve que ele era leproso. Então, nas entrelinhas da lepra, o fato do texto dizer que através de Naamã Deus dava vitória aos sírios, através de Naamã Deus dava ao Ciro uma grande veemência, não quer dizer que Naamã era crente, viu? O fato do texto descrever por ele o Senhor dava vitória e livramento, não diz que ele era crente, não significa que ele era crente. Ele era um pagão, ele era um idólatra, adorador de vários deuses, entre esses deuses Baal, Rimon, mas o texto diz que através dele Deus dava livramento aos sírios, assim como Deus livra o ímpio, livra o pecador, assim como o texto descreve que chuva cai sobre o bom e sobre o mal. Estamos sujeitos a todas as coisas, e Deus é misericordioso, faz como quer, opera como quer, e o trabalhar de Deus não é fácil de compreender. Amém, irmãos? A Bíblia diz que Deus tem misericórdia de quem quiser tiver misericórdia, e compaixão de quem quiser ter compaixão. Agora, depois disso, ele se converte, amém? Depois disso ele se converte. Por que ele se converte? Quando ele diz assim, me perdoe o meu Senhor, quando eu tiver de me prostrar diante do meu Senhor na casa de Baal Rimon, aonde ele leva 2 cargas de terra e diz, olha, quando o meu Senhor, quando o rei estiver adorando ao seu Deus, eu vou estar lá presente, mas vou estar adorando o Deus dos hebreus.